Estética e Ensino de Filosofia. Eu sou a coordenadora, eu vou fazer só uma introdução, um histórico do nosso projeto, e depois eu vou passar a palavra também para os alunos, para os professores, supervisores. Então, meu nome é Marinê, me apresentar de novo, sou a coordenadora aqui do projeto da UFABC, no PIB de Filosofia. E esse projeto ele começou ano passado, quando eu substituí a professora Patrícia, que desenvolvia um outro projeto, e tinha um outro tema, enfim, que abordava os cadernos, discutia argumentação, realmente era uma outra direção de pesquisa que era feita. Então, quando eu entrei, isso faz um ano e pouco, eu comecei a fazer uma transição, porque boa parte do grupo permanecia sendo o grupo que estava com ela, por conta de um problema que eu não sei se vocês têm, mas que a gente tem bastante aqui, que é o problema do fluxo, a entrada e saída de alunos. Então, muitos alunos tinham entrado no semestre anterior, fizeram novamente a inscrição no programa e foram selecionados. Um outro problema que a gente tem é que a gente tem bolsas que às vezes a gente não consegue preencher, vagas que a gente não consegue preencher. Então, nesse momento mesmo, nós temos 2 vagas, vamos abrir novo edital para preencher essas vagas. E nós temos o terceiro problema, que aí eu acho que é mais específico nosso mesmo, que é o seguinte: os alunos não entram aqui na UFABC diretamente nos cursos específicos. Ninguém entra no Enem para fazer já filosofia. Eles entram nos bacharelados interdisciplinares. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, o aluno escolhe, por exemplo, BCH, Bacharelado em Ciências e Humanidades. Então, ele entra para fazer BCH e uma vez que ele está fazendo, ele vai cursando as disciplinas dos cursos pós-BI, mas que ele pode ir cursando ao mesmo tempo, porque as obrigatórias são optativas para o bacharelado interdisciplinar. Então ele se forma, para ele se formar em filosofia, ele tem que se formar, ele sai com título, com diploma de filosofia, se ele não tiver feito do PCH. Ele pode ir fazendo junto, mas ele vai ter que ter as duas coisas para sair com filosofia. E o que isso, para a gente, acaba sendo um problema no PIBID também? Um pouco. Não é um problema, mas é uma adversidade, a gente tem que lidar com ela, aprender, enfim, também é como se relacionar com isso. Que é o seguinte, a gente em geral, os PIBIDs são programas para as licenciaturas. Os alunos que entram nos programas já fazem a licenciatura em filosofia. E a gente não pode ter isso aqui, porque se a gente tiver, a gente não tem aluno nenhum. A gente não consegue bolsista nenhum. Porque eles têm um tempo para poderem ser declarados alunos de um curso específico. Depende de uma quantidade X de disciplinas que eles já tiverem feito daquele curso, só que eles têm que fazer do bacharelado interdisciplinar. Então demora muito, ele já está se formando, a gente não vai ter aluno. Então o que acontece? Aqui a gente abre no edital os alunos do BI. Então um aluno do BCH, Bacharelado em Ciências e Humanidades, mesmo que ele não tenha feito uma disciplina na filosofia, ele pode se inscrever. E já aconteceu, a gente não tem um aluno que é selecionado, começa o projeto do PIBID e não fez uma disciplina na filosofia, ou então está matriculado na primeira. E aí a gente tem que lidar com isso, então o grupo é muito heterogêneo. Então quando eu comecei o projeto, era Estética e Ensino de Filosofia, eu tinha no grupo aluno que já era da filosofia, que já tinha feito disciplina da licenciatura, aluno que estava no segundo quadrimestre do BCH, que não tinha feito uma disciplina da filosofia. Os professores tinham seus planos de aulas e não desenvolviam necessariamente algo ligado à questão ou da estética como disciplina filosófica, ou na sua metodologia, alguma coisa ligada à sensibilização, a partir das artes. Então, estavam desenvolvendo o projeto da Patrícia anterior. Então, a gente teve um primeiro momento de transição, que foi até mais ou menos agosto do ano passado, quando eu propus uma atividade que envolvia a Bienal de Arte de São Paulo, a 31ª Bienal que aconteceu ano passado. E aí a gente um pouco fez um esforço de trazer todo mundo para a discussão, então, do nosso tema, que seria Estética e Ensino de Filosofia. A gente propôs uma atividade que foi um pouco grande. A gente teve aulas introdutórias sobre arte aqui na universidade, com uma professora do curso aqui de Filosofia, a professora Paula Braga. A gente, para alguns que conseguiram ir, a gente fez um curso preparatório lá para professores na própria Bienal, antes da abertura da exposição. Nem todos os bolsistas conseguiram ir, mas alguns foram junto comigo, enfim, incentivei nisso. A gente levou as escolas, então conseguimos levar as 2 escolas vinculadas, os alunos que estavam vinculados. Houve uma preparação, os professores, os supervisores se prepararam de algum modo, as aulas introdutórias aqui também eram uma preparação. E depois a gente teve, para finalização, a presença de uma artista visual aqui conversando com os alunos. Enfim, aí terminado isso, a gente começou um novo ano pensando agora, vamos realmente desenvolver dentro da nossa proposta
né, de discutir, que pode ser tanto, enfim, uma discussão sobre estética, se você quiser pensar de uma maneira como uma disciplina, como um conteúdo, que vai discutir, que foi o que o Leandro fez, questão então do belo, a função da arte, se tem uma função da arte, se não tem, se é documentação da realidade, se é moral, se é, enfim, tinha um lado que poderia ir por aí, e um outro lado que seria, no caso, como no sentido do que ele tinha perguntado, discutir sobre a questão que seria uma sensibilização, mas ou uma leitura filosófica de fontes não filosóficas, que no nosso caso seria pela arte. E pensando também como não instrumentalizar, né, como usar, cortando aquilo que você quer para ir para um outro conteúdo, como possibilitar uma experiência de fato, uma experiência do pensamento filosófica, mas também uma experiência com a obra, né, que fosse uma leitura, e aí tem muito a ver também com o tipo de questões eu faço, falando, né, a gente mostra uma coisa, e aí, vocês acharam, vocês gostaram, o que vocês gostaram? Né, como possibilitar uma outra experiência, que é com a obra e também com a filosofia. E aí a gente fez várias discussões, mas a gente agora está começando isso esse ano. Então, ao mesmo tempo, a gente fez várias discussões, mas também é recente. E aí, então, tem esse lado dessa discussão, como eu falei, então, da questão da leitura ou da sensibilização, e um outro mais na sala de aula, com os professores, com liberdade para ver o que com liberdade, e com os seus bolsistas, né, nós dividimos, nós temos 10 bolsistas, então 5 com cada supervisor, o que eles então proporiam, o que fariam, o que seria desenvolvido. E para mim, assim, eu queria muito que eles propusessem mesmo, pensassem o que seria feito, não queria sempre impor. Então, no ano passado a atividade fui eu que propus, essa da leitura também, filosófica da obra de arte, eu que propus, e eles então propuseram, a partir, né, das suas, eles estão na sala de aula, enfim, dos seus planejamentos, daquilo que eles têm na sala de aula, propostas dentro do que seria desse tema. E eles vão apresentar, a Escola Leandro, né, com o seu grupo, vai apresentar uma sequência didática que eles desenvolveram na Escola Oscavo, que é muito recente, terminou né, com uma feira que foi agora sexta-feira, então no meio dessa preparação toda do evento, a gente teve dessa feira, que os alunos vieram aqui para apresentar, e aí eles vão, enfim, dizer, né, como foi, e é um trabalho que vai ter uma continuidade, né, então está muito recente. E o Alexandre, que entrou no projeto agora, em fevereiro, então assim, está começando. Então eles estão começando também a trabalhar juntos, os alunos, e aí vão apresentar uma proposta que eles têm, que eles pretendem desenvolver lá. Então também está no início, essas coisas são bem no início. E... eu ia dizer alguma coisa agora que eu me perdi. Não lembro. Bom, eles apresentam e depois a gente volta a conversar. Mas, acho que em geral é isso. Bom, boa tarde. Meu nome é Leandro, eu sou professor supervisor na escola estadual, no período noturno. E como a professora disse, esse ano nós começamos, na verdade desde o ano passado, nós começamos um projeto para inserir estética no ensino de filosofia. É uma área que não é comumente trabalhada. Muitas vezes estética é deixada de lado nas aulas de filosofia. Embora a legislação, né, ela fale que, além de política, deve tem que discutir estética também. Então, o nosso grupo, né, eu e os bolsistas, nós pensamos em começar um projeto na escola, como nós poderíamos trabalhar a estética no ensino de filosofia. Então, nós nomeamos nosso projeto de Para que serve a arte, porque essa seria a problemática que nós iríamos trabalhar. Né? Então, nós fizemos uma série de sequências didáticas, que envolvem aulas, exercícios. Então, é um projeto que ele entra na disciplina normal do terceiro ano do ensino médio, durante um bimestre. Então, nós estamos finalizando agora. E o objetivo era apresentar e discutir os principais problemas da área estética, né? Através de aulas, e também os alunos deviam fazer... tinha que ter uma experiência artística por eles mesmos, né, que envolve tentar entender para que serve a arte. E aí eu lembro que quando a gente começou o projeto, eu cheguei na sala de aula e falei assim, só, agora nós vamos, primeira aula, introdutória, nós vamos começar a falar sobre arte. Aí eu comecei, bom, para que serve a arte? Aí um aluno falou, para nada, professor. Eu falei, ótimo, né, talvez no final do projeto você continue com a mesma concepção, mas agora você vai ter, né, porque você vai ter mais embasamento. Né? Porque, como assim? Por que você acha? Não sei, para nada. Né? E aí, então, esse é o objetivo e o desafio do projeto. Né? Tentar explicar para que servia a arte, usando diversas concepções da história da filosofia.
legislação, além da ciência, da técnica, da política, a arte também é algo que deve ser trabalhado no ensino de filosofia. É isso que nós buscamos fazer. Agora, mas ele vai explicar um pouquinho como a gente tem o seu projeto. Né? Boa tarde, meu nome é Wesley, eu sou do Cícero PIBID. E a nossa sequência didática ela envolve esses temas que nós colocamos. Né? A obra de arte ela deve ser fluida e bela ou conceitual, a obra deve transmitir uma lição de moral ou se a obra deve revelar uma mensagem sobre a realidade. Quando nós partimos para esse ensino, então nós dividimos em basicamente 6 aulas, onde uma primeira foi uma apresentação geral sobre a arte, e onde o Márcio fez uma exposição do que se pensava em arte na Grécia, e a gente foi até as obras mais modernas, né? A gente foi ali Matisse, Duchamp, que acho que o mais visto. Sempre preciso falar de Duchamp quando se fala de arte moderna. Depois o Leandro entrou com as aulas da arte, se elas deveriam ter uma intencionalidade de um propósito moral. Então ele trabalhou questões de teatro e de cinema. Se a intencionalidade numa obra, se aquilo deixa de ser obra de arte porque passou a ter uma intenção moral. Ou se a obra de arte ela realmente deve ter uma intencionalidade, ou se ela fica na questão da subjetividade de cada um. E as minhas aulas, justamente, eu tentei falar sobre a questão da beleza, da crítica do juízo de gosto, que foi muito difícil, eu descobri que tentar trabalhar Kant com os alunos do ensino médio é meio desafiador, ainda mais quando eu mesmo não tenho domínio da área, sou um aluno da graduação, do BCH e da filosofia ainda. E também agora ficou faltando uma aula que ia ser posterior à feira, que é a obra de arte, as obras de arte como conceito filosófico. Que então, a última aula que a gente trabalhou antes da feira foi a questão da beleza. Os alunos fizeram uma apresentação. Na apresentação deles, eles quiseram trabalhar, a grande maioria preferiu trabalhar teatro. Um grupo resolveu fazer um filme, um pequeno trailer. E um grupo fez uma performance mesmo, que foi, assim, achei que foi uma performance que ficou muito boa, assim. Foi algo bem natural, bem espontâneo. E eles não deixaram nem a gente acompanhar os ensaios deles, que eles queriam que fosse uma performance, uma surpresa mesmo, uma performance de primeiro contato. Eles interagiram com o pessoal que estava na plateia, foi bem interessante. E como continuidade do projeto agora, a gente vai retomar então o que eles entenderam, o que eles tiveram sobre a feira, e vamos tentar trabalhar a questão do conceito nas obras de arte. Então a gente vai tentar trabalhar com as obras já da modernidade, se a obra de arte, se ela tem essa necessidade de estar nas galerias, se a obra de arte é aquilo só que traz uma aura, aquilo que é belo, aquilo que provoca algum êxtase, ou se quando uma obra é colocada diretamente como isso não é um cachimbo, e a pessoa olha, vê um cachimbo e a frase já diz que aquilo não é o que a obra transmite, como entra essa relação, essa questão de um certo paradoxo lógico, né? A obra é e diz não ser, e a gente tenta trabalhar isso em continuidade com os alunos. Boa tarde, meu nome é Márcio. E qual foi a estrutura, né, das apresentações? Iniciou primeiro com uma apresentação de 15 minutos, né, onde os alunos eles faziam um pequeno seminário mostrando qual que era a visão de arte que eles iam trabalhar aqui, né, se era aquela arte como fruição, aquela arte como insight da realidade. E então era algo mais teórico, né? Mostrava que de fato eles pesquisaram, se aprofundaram, procuraram descobrir, né, essas ligações da arte com a filosofia. E logo depois desse pequeno seminário tinham essas apresentações. Para essas apresentações nós demos liberdade para eles. Vocês poderiam fazer o que quiser aqui. Então eles simplesmente abraçaram a ideia e começaram a pesquisar, a ensaiar. Percebemos que os alunos de fato se importaram com aquilo e fizeram aqueles ensaios com mais afinco, com mais esforço, né? Não é aquela coisa que o aluno está na escola e ele está ali às vezes um pouco cansado, um pouco chateado, sem muita vontade de fazer, não. Aqui, nesse projeto, eles foram lá, foram atrás, pesquisaram, ensaiaram. Na escola, eles vinham a nós bolsistas e ao professor perguntar se aquilo que eles estavam fazendo era bom, se não era.
se tinha alguma coisa que poderia modificar, como é que era aqui o local. Tanto que uma semana antes nós trouxemos os grupos aqui para a universidade e eles viram que a sala, eles se apresentaram exatamente nessa sala. Então eles viram qual que era o tamanho aqui do lugar, a iluminação, que ferramentas eles iriam ter. Então foi, digamos que essa coisa um pouco de surpresa também, né? Que nem isso de um grupo que ele disse que fez a performance e eles só deixaram a gente ver a música que eles iam cantar durante a performance. O resto de toda a performance, né, teve um momento que eles vinham e pintavam o rosto de algumas pessoas do público, e isso foi totalmente surpresa para todos, né, para os próprios amigos deles e para a gente mesmo, para os bolsistas, para o professor, para a professora também. Então foi tudo saído um pouco dessa reflexão que eles tiveram sobre a arte e sobre aquilo que eles conheciam antes sobre a arte, né, uma visão prévia, e essa visão prévia somada àquilo que eles pegaram nessas aulas sobre arte que nós demos. Bem, nem tudo foi flores, né? Tiveram alguns problemas, alguns percalços, que era, por exemplo, essa coisa da falta de experiência com a produção artística. Então, eles vinham até nós e perguntavam como fazer as coisas, como fazer o vídeo, né? Teve um dos grupos que apresentou um vídeo, que era como se fosse um trailer de um filme, como é que fazia aquilo, como eles iam fazer as falas, né? Os diálogos. O grupo da performance perguntou como que seria essa performance, né? Como que eram as performances artísticas propriamente ditas. Os grupos do teatro, né? Como fazer os diálogos, como que eles iam encenar. Então eles já tinham esse pouco contato com a arte e foram atrás de nós justamente para encontrar um contato maior, né? Além de pesquisar também outras peças, outras formas de arte, onde eles poderiam tirar alguns exemplos, algumas coisinhas para utilizar na própria produção deles. Por pouco tempo, nós trabalhamos esse projeto assim, para valer, né, a questão das aulas, como os bolsistas, o professor aplicou, e a vinda até aqui foi um mês e uma semana, um mês e pouquinho. Então, foi pouco tempo, um tempo que daria para trabalhar durante 2, 3 meses sem problema nenhum. Então, eles tiveram que correr atrás e ensaiar fora da escola, eles tiveram que pesquisar fora da escola, eles tiveram que se unir, né, para conseguir uma síntese melhor daquilo que eles estavam fazendo. Então, embora fosse um tempo curto, eles se organizaram e conseguiram encontrar uma forma de trabalhar, mesmo com esse tempo curto, para o projeto de forma bem satisfatória. O relacionamento interpessoal entre os alunos. Os alunos ali na sala, eles pelo menos com a gente, eles tendiam a se agrupar um pouquinho, né? Alguns alunos sentam ali, outros ali, cada um com seus gostos, cada um com as suas formas de pensar. E durante o tempo, essa separação entre os grupos vai ficando um pouquinho mais forte, chegando ao ponto de alguns grupos não se falarem. Qual que era o problema? Eles tinham que trabalhar em grupo, eles tinham que trabalhar aqui, eles tinham que encenar alguma coisa, eles tinham que fazer algum tipo de performance, eles tinham que desenvolver novamente essa ligação. E foi uma coisa que a gente também reparou que melhorou consideravelmente, porque de um grupo que não queria ensaiar na frente do outro, no final todos se apresentaram aqui, todos juntos, e todos depois comentando as apresentações dos outros e tirando conclusões disso. Então, essa separação que havia entre os grupos, ela diminuiu bastante depois dessa apresentação aqui, que é algo também que esse seria só o ponto de partida, dá para trabalhar mais com isso. Mas essa primeira apresentação, esse primeiro trabalho, já ajudou muito em relação a essa separação, né, entre os grupos. E a frequência na escola, né? Você tem o tempo ali na escola já era curto e você tem, por exemplo, feriados ou outros problemas que faziam com que alguns alunos faltassem. Então, o grupo teria que se virar com o que eles tinham, né? Com os alunos que eles estavam, e teriam que ensaiar daquela forma e pensar o trabalho daquela forma.
Mas no final, a grande maioria dos alunos participou sim, se apresentou, trabalhou, se esforçou para ter o projeto realizado aqui. Né? Pode mudar? Então, tivemos esses resultados. Né? Teve essa melhora no relacionamento entre eles, né? Como eu disse, tinha gente que não. Tinha aluno que não queria se apresentar na frente do outro, no final dos contos todos se apresentaram, todos gostaram, todos foram embora juntos e conversando e comentando sobre o projeto. Eles começaram a se interessar um pouco mais sobre os contatos da filosofia com a arte, tanto que o professor falou, né? O que era arte? Né? O aluno disse, não serve para nada. Um outro aluno me perguntou, o que a filosofia tem a ver com a arte? Aí eu expliquei para ele, né? Filosofia, estudo da arte, pela área da estética, assim por diante. Então, com as aulas, eles foram vendo não só esse contato da filosofia com a arte, como foram passando a ver um pouco mais a arte, passando a olhar com um olhar um pouco mais diferente para a arte. Eles começaram a enxergar a arte que antes estava ali e eles simplesmente ignoravam ou compreendiam. E a aproximação da universidade. Um dos nossos objetivos no geral, aqui no PIBID, é não só trazer filosofia para os alunos, mas trazer os alunos para a filosofia e, consequentemente, também para a universidade. Então, nos nossos projetos, nós procuramos fazer essas atividades que tragam o aluno para dentro da universidade, literalmente, que eles conheçam a universidade, que muitas vezes está do lado da casa deles, ou do lado da escola, que eles frequentam. Entender o impacto da universidade, o que ela pode proporcionar para eles, mostrar como ela funciona. Então, um pouco assim fora. Nos nossos trabalhos, nas nossas apresentações, nós procuramos sempre trazer o aluno para mais perto da universidade ou simplesmente literalmente dentro da universidade. Nesse projeto, nós trouxemos os alunos para fazer essa apresentação artística aqui, mas tem outros projetos também que, por exemplo, oficina de filmes, onde nós aplicamos aulas para os alunos interessados aqui na universidade também, não só dessa escola, mas da outra escola aqui de São Bernardo também, que participa do projeto, né, da próxima apresentação. Então, os alunos, eles não só passam a se interessar mais, como passam a conhecer melhor aquilo que está do lado deles, e eles, na verdade, mal sabem direito como funciona. Já teve aluno me perguntando se a universidade pública aqui era paga, quanto que eu pagava para estudar aqui. Né, para vocês terem uma noção de como, embora ela esteja do lado fisicamente, ela esteja distante para eles, na realidade. E eles passam a se aproximar mais e passam a conhecer melhor e a querer a universidade. Agora os próximos vídeos, vai passar os depoimentos. A gente gravou os alunos falando um pouco do que eles experimentaram até o presente momento com as aulas. Como a gente ainda está dando seguimento, mas mostrando assim, tipo, o interesse que eles tiveram, a aproximação deles para com o tema. A gente está um pouco, eu não sei se vocês deixaram muito tempo pro vídeo. Tá, acho que dá. Achava a arte um pouco simplória, que era só você pegar uma folha, um lápis, desenhar, escrever, pegar qualquer objeto e pronto, aquilo é arte. Mas não, dá para ver que a arte tem várias outras características, como o belo, a moral, tudo isso. Abri meus horizontes para a arte, por isso que eu aprendi. Eu achava a arte um pouco simplória. Conhecimento das diferentes tipos de arte, né? Porque para mim só existe arte plástica, a musical e a cênica, né? A dança, blá blá blá. Não conhecia esses tópicos de dentro da arte como moral, que é a nossa apresentação. A questão mesmo do conhecer as pessoas, né? Que a gente não tinha muito convívio.
ele quis é que o ser humano, ele comete erros, ele é falho, ele nunca vai. Isso aí, essa foi uma compilaçãozinha assim do dia do evento e como que eles fizeram. Vamos ver. Não. Só boa tarde, o Alexandre, professor também da Rede Pública de São Paulo aqui, e com um vídeo desde meados de fevereiro com o pessoal fazendo um projeto sobre arte e que a gente reelaborou de uma experiência antiga que eu já vinha fazendo há algum tempo, em 2012, com uma professora de sociologia que tocou a parada na Rede Pública. Não sei como vocês têm as experiências Brasil afora, mas às vezes aqui em São Paulo, você pedir interdisciplinaridade e tal, o pessoal fica meio reticente, acha que é problemático, você vai invadir a área do outro e tal, então fica aquele problema. Consegui fazer em 2012 e foi um projeto bem interessante. Ela tinha ideia de fazer teatro, eu acho que é maravilhoso teatro, mas eu de pronto falo, não tenho competência nenhuma. Então eu poderia ser um ajudante, mas não iria ir muito além. Eu falei, se você topar comigo aqui, a gente pegar as vanguardas europeias no cinema, e a gente tenta lá no finalzinho, dezembro, quarto bimestre, passar o cinema novo. A gente também não pode só ficar lá no mundo da arte dos outros e esquecer o que é da gente. Né? Mas enfim, daí ela topou, né? A gente tinha dividido o projeto da seguinte forma: expressionismo alemão, surrealismo francês e espanhol e o realismo soviético. Que é uma empreitada difícil, porque tem que lembrar que tanto sociologia quanto filosofia, 2 aulinhas por semana, a divisão de tempo fica complicada. Mas aí a gente conseguiu fazer tal, teve uma série de experiências que foram se desenvolvendo, que depois a gente refez essa proposta, e aí que eu quero mostrar que a coisa não foi simplesmente chegar aqui, todo mundo com a bundinha na cadeira, bater palminha, né? A gente pegou de fevereiro, meados de fevereiro para cá, reelaborando tudo, porque não dá para fazer um recorte tão grande. Né? Tem muita coisa a ser discutida e a gente pode fazer algumas experiências para tentar rever esse processo do que é ver uma arte, já que nós estamos numa época em que a imagem domina muito, né? A sensibilização do jovem, do adulto, do idoso, enfim, de toda a sociedade. E pela imagem a gente passa o principal conteúdo de carga ideológica, como se diz, conceitos, marcas, padrões de consumo, enfim, uma série de coisas. Então nós fomos revendo isso tudo e agora nós estamos iniciando o nosso processo. Né? Esse processo que começou lá atrás e nós tínhamos algumas proposições, foi deixado de lado, porque ao final desse processo em 2012, 2013 e também em 2014, algumas mesmo, alguns estudantes, algumas pessoas gostaram muito, mas a maioria odiou. Porque se você pegar um filme da década de 30, da década de 20, dá para um jovem que tem uma visualização completamente focada na velocidade, ele perde completamente a intenção de se colocar na frente da tela e ver aquilo tudo até o final. Então, dormir em sala, não poder ver, tal, era uma coisa meio rotineira. Tentar reverter esse processo foi um problema. E foi um processo que nós estabelecemos na discussão com o pessoal do Vivide. Como rever? Aí veio a grande ideia. A ideia qual que era então? Olha, se nós estamos já dentro de um padrão estabelecido, vamos pegar dele e desconstruir. Aí é que a coisa começou pra gente fluir como uma ideia que realmente dava aberturas. Nós não temos as respostas ainda, desculpa, nós estamos fazendo o processo de sensibilização de apresentação das imagens agora. Fizemos agora pegando 2 recortes de filmes, né, Velozes e Furiosos, e
Vingadores. A garotada adorou e quando você corta, né, para depois colocar um outro, né, a vaia é completa, o pessoal fica pé da vida e tal. Mas a ideia é realmente incomodar nesse sentido, dar essa liberdade de depois o cara, na hora de dar as suas impressões, marcar ali a sua voracidade. Eu não gostei onde já se viu, parou no meio, não vamos ver e tal. Mas é construir uma perspectiva crítica. Como a gente vai trabalhar, já que a garotada, ao mesmo tempo que visualiza uma obra de arte que, se você tiver de costas para a tela do cinema e você contar o brilho, dá mais do que 3 piscares em um segundo, de 1 a 3 segundos você troca a imagem. E é o mesmo foco, né? Isso se reproduz na hora de visualizar o seu celularzinho, então você tem quase que uma domesticação do seu olhar na sociedade. Esse é o enfoque que a gente quer ver criticamente, como é que se trabalha. Afinal, como que essa arte é produzida para passar um conteúdo de ideias e essas ideias trazerem um caminhão de coisas que vai se reproduzir quase que mecanicamente nas formas de consumo, nas formas de agir na sociedade. Então é esse mais ou menos o recorte que nós estamos montando. Os textos básicos que nós tentamos e estamos trabalhando com eles, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, né, do Walter Benjamin, que foi feito na década de 30, e nós temos uma questão que acabou não dando para falar com o professor Alexandre, está aqui, que era uma das coisas que a gente sente um tremendo desafio, se coloca os textos como foco, né, como eixo, como foco. Depois, por favor, ajude a gente aí com as suas experiências, nos traga essas respostas. A gente está fazendo isso, trazemos os recortes, montamos como fazer a análise dessa visualização e trazemos as questões para a gente. Eu ia fazer a pergunta para o senhor, depois responda para mim, por favor. É um trabalho linguístico casado com um texto que não pode ser distanciado da linguagem do jovem, também não pode ficar muito distanciado do que é uma tradição de textos que a gente trabalha, porque a gente precisa também ter esse, baratear demais a mercadoria. Que ponto vai ser filosofia ou vai deixar de ser isso, vai ser só uma coisa para, sei lá, tomar um tempo da aula? Então não era bem isso que a gente tem. Então nós estamos trabalhando na montagem de um vocabulário, uma série de coisas que nós estamos trabalhando. E para a gente é muito importante. O PIBID, o pessoalzinho vem com esse recorte, vem nos trazer, principalmente em forma de trazer a aula. Se de vez em quando a gente fala demais e afoga a fala dos estudantes, isso também é uma coisa que a gente tem trabalhado. Mas a nossa abordagem é principalmente reduzindo o foco. Só esse ano o cinema expressionista alemão, né? Os nossos 3 características que a gente vai trabalhar é o Gabinete do Dr. Caligari, o Metrópolis e o Nosferatu, né? E depois a gente vai também introduzir as nossas obras, como já fizemos com o rap, no caso do Mil Faces de um Homem Real, do Marighella, mas é só porque a garota, a gente deixa eles preencherem também um pouco de conteúdo a ser discutido dentro da aula, né? É porque se não dado momento eles colocam coisas que saltam um pouco para fora do que a gente está trabalhando, mas ao mesmo tempo a gente tenta dar essa participação, se não fica só lá sentadinho, ouvindo e não participa, não é um ser crítico e reflexivo. A gente também tem que se sentir incomodado com essas coisas e dar uma resposta no sentido de que eles venham participar. Bom, como eu disse, o trabalho ainda está começando, nós começamos a sensibilização, não tem grandes resultados, mas a ideia é dar uma sequência e poder construir isso. Se não for um encontro como esse, pelo menos disponibilizar para vocês poderem aproveitar um pouco do nosso trabalho. Em quanto tempo ainda, Maria? 5 minutos, vocês querem, por favor, falar alguma coisa? Não. Eu quero fazer uma observação, professor Rodolfo, boa tarde. Aproveitando para puxar o gancho de algumas coisas que o professor falou e que a moça falou da experiência de vocês na escola, que é, primeiro, que o problema da problematização não é dificuldade só entre os alunos, a dificuldade de nós, né, a própria gênese, que é esse momento que a gente ainda se encontra, de saber qual é a questão que nos preocupa, né? De abstrair qual é a questão, depois da questão, quais serão os métodos que depois serão modificados.
Mas é o nosso próprio problema de problematização antes de ir para a escola. E a outra coisa que a moça falou foi de que o aluno, o bolsista, ele está colocado num ponto de vista que é diferente do professor, e ele tem uma visão de 360 graus, uma visão diferente daquela que o professor tem, que, portanto, ele percebe, ouve, vê coisas que, por sua vez, já trazem outras problematizações e que, né, nos trazem outros encontros, e fazem gerar outras possibilidades que, depois disso, a gente leva, que o próprio professor tenta buscar, que gera outro processo de dialética, de dialógica, de pensamento. Né? E agora, já com os alunos nas salas, né? na própria conversa que a gente tem. Então, só para observar que a experiência é similar, né? E as dificuldades são similares. Exato, porque a gente tem as nossas conversas, tem, enfim, um momento que está com eles. E várias observações, fala essas coisas que você falou e tal. Acho que você não percebeu, teve uma vez que o Rodolfo falou assim, ele ficou incomodado, lógico, né? Ele falou, você entendeu o que é fascismo? Ela falou, não entendi. Daí eu falei, caramba, daí eu tive que fazer todo um outro percurso e a gente até já discutiu de incluir uma outra obra para discutir essa questão. Né? Então, quer dizer, há coisas que de repente você está passando porque está em silêncio, está todo mundo com aquele belo sorriso simpático no rosto, ótimo, vamos embora. Né? E tudo parece estar resolvido. E aí ele sacou isso daí, puxa vida, a gente já introduziu outras coisas e tal, outros materiais, dentre eles o roteiro do Orsendorf, que é do Lang, e a gente, não, mas a que ponto, tá, mas se dá que a gente também não coloca a onda, porque a onda é um filme que a garotada consegue perceber melhor, a gente podia fazer os dois recortes, enfim, cria toda uma discussão que é de reflexão de todo o processo que já está por ser colocado. Então, quer dizer, essas participações para a gente, pelo menos para mim, tem sido muito, muito produtiva. Né? E acho que os nossos apontamentos, pelo menos, têm sido os melhores possíveis, no sentido de a gente conseguir ver algumas mudanças, eu tenho visto mudanças dentro do que eu tenho percebido com as minhas turmas, né? Sabendo que era uma diferença para cada uma das turmas, né? Tanto para o primeiro, quanto para os segundos, quanto para os terceiros. Segue mais ou menos o eixo que o Estado define, né? Os primeiros têm que ser a filosofia antiga, os segundos a ética e o terceiro política. Mas aí a gente faz um arranjo e o nosso recorte principal, pelo menos agora, são os terceiros, mas o projeto se estende também para as outras turmas. Uma outra abordagem, mas também para as outras turmas. Nosso tempo está praticamente esgotado. Então, só vou acho que dar um último para falta um minuto, e aí depois a gente conversa. Se for possível, depois da sessão ou para frente. Só queria dizer que, como eu tinha dito no início, eu proponho algumas coisas no grupo, como então o desenvolvimento das leituras filosóficas, a atividade da Bienal ano passado. Mas em relação ao trabalho dos supervisores, dos professores, eu deixo bastante livre, tem autonomia. Então, realmente são propostas deles. O Alexandre já tinha essa proposta, como ele falou, que ele tinha desenvolvido em outro momento, disciplinar. No momento da entrevista, ele colocou, achei que poderia ser uma coisa interessante para o nosso projeto, então ele entrou. E aí eu vou, claro, tentando acompanhar, problematizar. Nesse momento, que foi de fevereiro para cá, eu não consegui acompanhar quase nada, por causa da organização do evento. Assim, realmente, eu vim aqui como espectadora na feira, na sexta-feira, na Feira de Artes do Oscavo. Quando terminou, eu falei para o Leandro, a gente vai conversar depois, né? Tem várias questões para conversar. Problematizações, né? A gente precisa rever algumas coisas que eu acho que são muito legais para a gente trabalhar e repensar em outras visões, outras posições sobre, enfim, a proposta mesmo, foi conteúdo e também acho toda a questão metodológica, mas eu acho muito legal que venha deles, sabe? Que, enfim, é como eu disse, tem coisas que eu proponho, tem coisas que eu quero que eles proponham, eles estão na sala de aula, estão desenvolvendo. Então, as duas propostas foram feitas, tudo está sendo feito por eles. E agora, passando o evento, eu acho que eu vou começar a conseguir dialogar um pouco mais, recuperar no Leandro, que está terminando essa sequência,
E aí pensar com eles a possibilidade disso, que seria uma nova sequência, é pensar material didático, a gente faz ou não, novas leituras, porque do longo do processo o que eu consegui fazer, olha, se quer um texto sobre isso, manda um texto, né? Mas acabava não acompanhando de perto, então eu também estou um pouco espectadora hoje por isso, porque também teve esse tempo que foi da elaboração do encontro. Desculpa, assim. É que a gente está com o tempo estourado, só não queria, porque eu falei para eles, a gente não pode ultrapassar o tempo, porque a gente é mais tudo bem, você fala. E eu prometo não fazer perguntas, só vou dizer a minha inquietação, né? Eu dou uma disciplina lá na UFCG, que é Laboratório de Ensino de Filosofia 2, e a gente trabalha a relação filosofia e arte. E eu sempre provoco os estudantes dizendo o seguinte: a arte não tem compromisso com a filosofia. E aí, quando vocês falaram em arte como conceito, isso me sacudiu. E aí, em outro momento, eu queria conversar com vocês, porque ressoa dentro de mim essa impressão, né? Eu não posso tirar da arte o que é dela e colocar nela o que é da filosofia. Bom, mas aí depois eu gostaria de conversar com vocês. Esse tipo de coisa são coisas que eu coloco como problematização também, inclusive nas minhas aulas, mas só eu acho que o ponto da arte como conceito do Wesley, né, que pegou, porque aí tem as coisas, enfim, como é que a gente vai assimilando o conteúdo, né, vai discutindo com eles. Acho que é um pouco a partir de uma coisa que nem foi dessa sequência didática, né, o Wesley participou do NFIL em janeiro, e aí, enfim, para a ida do NFIL ele pegou um trabalho que a gente tinha feito um pouco na Bienal, na época da Bienal, né, da 31ª Bienal, e aí eu orientei rapidamente para esse trabalho dele, indiquei o texto do Danto, que está naquela Transfiguração do Lugar Comum, Arthur Danto, né, que é um teórico, filósofo importante para discutir a arte moderna, e a Transfiguração do Lugar Comum, para ele começa, como ele disse, do Champ, que a ideia é que para ele, quando a arte então vai refletir a sua própria natureza, que é a ideia de arte moderna, né, então não mais representação, mas quando se volta para si mesma, isso é arte. O que é arte? Né? Não é uma apresentação da realidade. E isso é arte. Então, para ele, né, ele vai dizer, a partir daí, ela passa a ser filosófica. Então, isso é uma conceituação do Danton, entende? Então, nesse sentido, para ele, a arte é filosófica a partir daquele momento, porque ela é um questionamento, uma reflexão sobre si mesma como uma filosofia. Aí a gente pode também questionar essa reflexão do Danton, mas só para circunscrever teoricamente. Coloca ele ele para falou, pegar com Deleuze, né? Que ele pensa que a arte é uma filosofia, não produz conceito, mas reflexão, né? E aí talvez esse embate aí seja legal. Legal. Bom, então é isso. Eu queria passar o tempo nosso, que a gente também, né, é a instituição que está recebendo vocês. Obrigada, a gente.